I'm a self-taught filmmaker. I never went to film school. I never studied filmmaking in any way. I started making films when I was a kid, when I was, I think, 7 years old, making films using my dad's Super 8 camera and little action figures, doing stop-motion films, a little bit of animation and a certain amount of live action. And I just carried on making films as I grew up. And over the years, they got bigger, hopefully better, but more elaborate. And there never really was a period in my life where I completely stopped doing that. So I was always moving up eventually from Super 8 to 16mm films. And then I think what following represents is kind of the peak of what I was able to do on my own or just with friends, just using our own resources and borrowing equipment and sort of using the things around us to make a film. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 128. Eu sou Rafael Arinelli e só uma palavra pro Daniel e pro Cauê: Interestelar. Nossa. Eu sou Daniel Cury e não é que o homem pode ir além de seus limites. É que o homem teme ir além de seus limites. Nossa, profundo, poético. Se alguém lembrar do filme que foi falado isso. Eu sou o Bruno Bill e por que a gente cai? Pra aprender a se levantar. Aê, ó, tão profundo quanto, só que menos poético. Você viu só? E eu sou o Cauê Petito e eu gostei de Interestelar. Mas se o amor for quantificável, realmente eu quero ver o circo pegar fogo. Nossa. Olha só, muito bom, muito bom. Estamos reunidos no podcast Cinemação número 128 para conversar sobre este que é um dos diretores aí, né, de melhor bilheteria, pelo menos, né, dos últimos anos. Um dos diretores que teve, assim, sua carreira foi ao auge muito rápido também, e um dos diretores mais novos, né, que a gente tem uma nova safra de diretor que é encabeçada por ele, pelo Christopher Nolan, nosso querido diretor que trouxe a nós nerds ao mundo o Batman Begins, aquele Batman mais cru, mais dark, mais real, né, que todo mundo gostou e se admirou, não é isso mesmo? É, por aí mesmo, exato. É um diretor que 11 entre 10 nerds curtem, assim, e piram quando sai o filme dele. Exatamente. Todo mundo tem que agradecer o Joel Schumacher, porque se os Batmans dele não tivessem falhado, a gente nunca ia ter Batman Begins e tudo isso. Não, todo mundo tem que agradecer o público que não foi assistir os Batman do Joel Schumacher. Foram um fracasso, quiseram chamar outro cara. Não, e o pior é que o Batman e Robin fez acho que foi a maior abertura na época dos filmes do Batman, tipo, horrível. Ainda bem que isso caiu rápido, né? Foi só abertura. Sim. É verdade. É verdade. Vamos conversar então sobre a carreira do Christopher Nolan, logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Daniel, Christopher Nolan é o seu diretor favorito? Está no seu top 10 de diretores favoritos que tem até 50 anos? Nossa senhora. Isso é difícil. Porque eu tenho certeza que você tem um caderninho que você coloca lá: diretores top com até 50 anos. É por aí. Tipo... Não sei, cara. Acho que sim, mas eu preciso ver a idade dos diretores que eu mais gosto. Eu nem sei que diretores que eu mais gosto, porque, tipo, eu acho que eu gosto muito mais dos filmes.
Eu, claro, tenho alguns diretores que eu sou fã, mas eu não tenho essa coisa de tipo, não, porque este diretor é melhor do que este. Entendi. Eu prefiro Scorsese a Kubrick. Entendi. Não, ok. Aí o Nolan acho que é um dos grandes dessa nova safra. Mas se saísse um filme do jovens. Kubrick hoje, você iria assistir mais do que do Scorsese, né? Até porque o Kubrick tá morto. Eu já imaginei o Kubrick, tipo, na coisa do grande truque lá, se transformando numa outra pessoa. Tipo, ele tem um duplo por aí andando, fantasiado. Mas... Não, do Kubrick sim, o Kubrick é mais respeito, assim, é mais respeito. É diferente do Coppola, né, por exemplo, só de você falar de grandes diretores. Porque o Coppola, tipo, fez uns filmes recentemente que, tipo, você fala assim, foi esse cara que dirigiu o Poderoso Chefão? Ou é um duplo dele que tá fingindo que é ele enquanto ele morreu numa caixa de água, entendeu? Dani, como que as pessoas fazem pra chegar no Cinemação e mandar seus e-mails, seus comentários aqui, falando quais são seus diretores favoritos até 50 anos, por exemplo? Manda a lista dos seus diretores preferidos para contato@cinemação.com, porque este é o nosso e-mail. Se você não gosta muito de e-mail, você entra no facebook.com/cinemação e interage com a gente nesta rede social azulzinha que a gente tanto gosta. Se você preferir entrar no Twitter, que também é azulzinho, você entra no @cinemação e segue a gente no Twitter, acompanha as novidades por lá e retweeta e dá reply e comenta com a gente em 140 caracteres. Se você preferir seguir a gente no Instagram e ver algumas imagens bacanas, você vai no @cinemação, sempre cinema CAO, sem tio, sem cedilha. E se você quiser ouvir a gente de uma forma um pouquinho diferente, você pode acompanhar o podcast Cinemação na Web Rádio Vagalume em www.webradiovagalume.com, todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, com reprises aos sábados ao meio-dia. E claro, não se esqueça de entrar no site cinemação.com, acompanhar todas as novidades, todas as notícias, e lá você também interage com a gente comentando no espaço de comentários, obviamente. Não dá pra comentar de outra maneira, né? Você não pode comentar, né? Não, você pode, por exemplo, mandar um áudio, né, do seu comentário pro nosso e-mail e a gente coloca aqui no Repercussão. Sua pergunta, seu comentário, olha só. Pode ser. O áudio estando bom, cara, pode mandar. Tem que ser um áudio razoável. Não precisa ser também no estúdio, né? Herbert Richards. Pode ser uma coisa mais suave, mais tranquila no seu celular lá. Só não pode estar sua mãe gritando seu nome atrás, senão a gente não vai entender. E claro, por favor, não se esqueça de curtir a gente no SoundCloud, dar a nota de 5 estrelinhas pra gente lá no iTunes. Enfim, ranquear a gente, isso sempre ajuda a gente a chegar para um pouquinho mais de pessoas, para que você apresente esse podcast para outras pessoas. Então, por favor, curte a gente, dá RT lá no Twitter, faz isso pra gente crescer um pouquinho mais e conseguir fazer podcasts ainda melhores para você. Dani, você já pensou em produzir, vender e gerir o seu próprio filme? Você já pensou nisso, nessa possibilidade? Já pensei, porque tem gente que não sabe gerir, né? Tem gente que não sabe gerir. Ideias artísticas e ele não sabe gerir. Não, e pior que tem gente que tem vontade, tem uma puta ideia, não sabe direito nem por onde começar. E às vezes você tem lá seu filme engavetado e tal. Então vai aqui uma dica nossa do Cinemação, dos nossos parceiros da LA Filme. Então você que tá aqui em São Paulo e tá a fim de aprender a produzir, vender e gerir o seu filme, a LA Filme tá chegando aí com um MBA em cinema. Olha que legal essa ideia de chegar com MBA em cinema, porque você vai ter várias áreas onde você vai interagir, né? Então, assim, o curso ele vai focar em aprimorar a sua visão em marketing e em negócios, além, né, de aprimorar também a capacidade criativa que o aluno está tendo ali nas aulas. Então é fantástico, é um curso que aborda vários tipos de conceitos dentro dele. E uma das coisas que ele vai fazer é, por exemplo, ele vai estudar questões como distribuição, mensuração de resultado, o marketing, que hoje, inclusive, o marketing é uma das ferramentas mais usadas, né, dentro dos filmes e tal, como uma ferramenta que as empresas usam para a construção de estratégia, de marca e de negócio. Então, como que eu posso utilizar o marketing
para gerir o meu filme ou para divulgar o meu filme. Tudo isso você vai aprender no MBA da LA Filme. Muito legal, eu tô muito empolgado com esse MBA e você também pode ficar empolgado e pode inclusive fazer a sua inscrição. É muito simples, entra no mbacinema.com.br, um domínio fantástico, né? Super fácil de você acessar, tipo, pô, não tem segredo, não tem erro, MBA Cinema, olha. Exatamente, MBA Cinema, e você vai lá e faça já a sua matrícula, comece a aprender a produzir, vender e gerenciar filme. Puta curso da hora, meu. Sim, que tem tudo a ver com a nova... O novo momento que o Brasil tá vivendo. A gente tá vivendo um momento em que cada vez mais se produz audiovisual, cada vez mais se investe em cinema e produção pra TV, e obviamente a produção pra publicidade, e cada vez mais vai se necessitar de pessoas altamente capacitadas, né? O mercado tá exigindo muito isso. Então, pra você ser altamente capacitado, nada melhor do que um MBA em cinema, né? Chegando na parte de comentários, sim, porque no quadro Repercussão também temos comentários. Olha só, você que fica achando que a gente só fala dos nossos contatos, de recados de parceiros, a gente também lê e-mails, não é isso, Dani? Eu tenho aqui, na verdade, o comentário da Bárbara Pontelli, que é autora do Cinemação, você já deve ter lido coisas dela, e ela foi legal que houve uma interação entre autores. Ela comentou a crítica do Beleza Americana que foi feita pela Juliana Raia, que a Juliana publicou. É legal que a Juliana sempre coloca textos de filmes que não estão necessariamente lá no cinema, então ela coloca várias críticas assim. E aí a Bárbara comentou o seguinte: adoro esse filme, é tão bonito em tantos aspectos aparentemente simples. Aí abre aspas, I guess could be pretty pissed off about what happened to me, but it's hard to say to stay mad when there's so much beauty in the world. And then it flows through me like rain, and I can't feel anything but gratitude for every single moment of my stupid little life. É tipo frase completa do Beleza Americana. Do Beleza Americana, o Kevin Spacey falando, se eu não me engano, acho que foi ele que falou essa frase. Sim. E, enfim, ela, tipo, elogiando a frase maravilhosa em que ele fala da vida estúpida que ele leva, né? E realmente é bem isso, porque o filme é toda uma grande crítica a essa estupidez da classe média americana, a estupidez desses americanos suburbanos que levam uma vida que não tem significado, né? E aí tem um menino que vê o Sacolinha girando e ele vê significado na vida. É muito legal, é um filme espetacular. Com mais uma espetacular atuação do Kevin Spacey, sim, né? Esse sim. puta ator. Você que tá vendo Casa de Cartela, Casa de Cartão, Casa de... como que é? De Baralho. Casa, né? de Baralho, lá no Netflix. Se você não viu Beleza Americana, você precisa ver pra entender quem é esse cara, né? Um dos filmes que você tem que ver é o Beleza Americana. Exatamente. Eu já tenho um comentário aqui que é do Cassiano Lima. Ele escreveu num post que o Dani escreveu, que era o Confira os vencedores do Framboesa de Ouro. Olha só, aquela premiação tão louvável que dá, né, o prêmio pros piores filmes. Exatamente. Agora eles têm um prêmio positivo, né? Que eles deram pro Ben Affleck, que é o comeback, alguma coisa assim. É tipo assim, a pessoa que fez merda e agora está fazendo coisa boa. É o único positivo, o resto... Exatamente, tipo, você ganhar o filme de pior filme, né, não é nem uma alegria, né, na verdade. Tipo, você é premiado por você ter feito a maior merda do ano. Basicamente é isso, né? Exatamente. E aí o Cassiano escreveu o seguinte: já tá perdendo um pouco a credibilidade esse prêmio, entre aspas, quase sempre os mesmos nomes. Acho que tem coisa pior do que Michael Bay, por exemplo. Eu sei que o cara se esforça pra tá sempre lá, mas o foco tá limitado, né? Abraços. É verdade, né, cara? O que tem de filme ruim é o que, assim, provavelmente o que eles fazem, um dos critérios pra você entrar no Framboesa é a questão de bilheteria, né? Você deve ter um mínimo de bilheteria. E aí o Framboesa, ele faz um pouco do oposto do que o Oscar faz. Enquanto o Oscar tá ali premiando os melhores, independente da bilheteria, o Framboesa, ele foca um pouco nesses filmes um pouco mais popzinhos, mais populares, né? Exatamente. Mas tanto que o que ganhou o grande vencedor, o grande perdedor, né, do Framboesa de 2015, foi um filme que nem chegou no Brasil, que é o Saving Christmas, né?
que é com um ator que chama Kirk Cameron, que todo mundo meio que tirou sarro dele, porque ele faz, tipo, filmes com o nome dele, uma coisa assim. E que, pelo jeito, deve ser bem ruinzinho mesmo. Mas eu acho legal mais para chamar a atenção das pessoas do tipo... Ó, isso aqui não é bom, tá, gente? Tipo, se você que é fã de Transformers, ele é indicado a framboesa e ele... Mas olha os outros concorrentes, ó. Você tem esse Kirk Cameron Saving Christmas, aí você tem o Apocalipse. O Apocalipse, que é com o Nicolas Cage. Que é com o Nicolas Cage. Enfim, né? Aí você tem The Legend of Hercules, que também é outro blockbusterzinho, né, assim. Flopou e foi... Exatamente. Aí a gente tem Tartarugas Ninjas, mais um blockbuster, e Transformers 4, mais um blockbuster. Sim. Ou seja, eles focam exatamente em bilheteria. E provavelmente eles querem cutucar o Michael Bay, né? Com os 2 filmes, né? O Tartaruga Ninja tem produção dele e tudo mais. Então, enfim, é isso. Acho que a ideia é cutucar essas coisas ruins pra ver se... Acho que essa é a proposta deles e tá valendo, né? Também ninguém leva tão a sério o Framboesa de Ouro, né? Aliás, estava pensando aqui, tipo, ninguém fala, nossa, não, acho ninguém fica analisando, ninguém faz cobertura do Framboesa de Ouro, né? Tá tudo bem. Olha um projeto pra 2016. Não, eu tava pensando numa coisa, o cinema brasileiro precisava de um Framboesa, hein? Porra, com certeza. A gente podia fazer, tipo, sei lá, os piores filmes do Brasil, os pior ator. Vamos montar, a gente chama outros podcasts de cinema... E aí faz o pessoal votar nos piores. Eu acho que poderia ter uma coisa assim. Quer ver um que deve estar concorrendo muito fortemente ao prêmio de pior filme brasileiro do ano passado? É o Copa de Elite, cara. Ah, certeza. Copa de Elite foi triste. Mas dá pra procurar, dá pra achar coisa pior. Dá sim. Where do we begin? A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Here's my card. Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You once told me that we'd be together. Did you mean it? Bruce, don't make me your only hope for normal life. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have no idea. Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now it would have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go. Christopher Jonathan James Nolan. Você poderia traduzir o nome dele como Cristóvão Jonatas João Nolan. Quer dizer, o cara tem 3 nomes em um. É incrível. E ele tem 44 anos. Foi nascido em Londres no dia 30 de julho de 1970. O cara que chegou aí, né, que teve seu grande auge justamente com Batman Begins. O filme que, assim, foi aquele que coroou, né? Ele já tinha feito outras produções que a gente vai falar aqui, mas foi o filme que acabou coroando a carreira do Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele é filho de pai inglês e mãe americana, né? Então ele tem o pé nos 2 maiores polos cinematográficos
ou mais populares, né, do mundo. Ou seja, o cara já tinha um caminho mais facilitado. Além disso, ele começou a fazer filme com 7 anos de idade, quando ele pegava Super 8 do pai dele e ficava filmando os bonequinhos. Você já fez isso, Bill? Não? Não, porque eu nunca tive Super 8. Mas que eu já inventei muita história com bonequinho. Cara, eu tinha muito isso. Desenhava, pegava a câmera, criava, chamava meus irmãos pra fazer filme comigo. Me identifiquei muito com o Christopher Nolan. Obrigado. Eu fazia stop motion, pegava os bonequinhos, ficava tirando foto. Pois Boa ideia, cara. Não, Nossa, isso... eu não fazia isso. Não, eu lia livro, Você lia livro. Que infância que beleza, triste a sua. O Christopher Nolan, ele é o segundo filho, né? O filho do meio de 3. A gente tem o Matthew Nolan, que é o irmão mais velho dele. Nós temos o Christopher, que é o filho do meio. E temos o Jonathan Nolan, que é o filho mais novo. O Jonathan Nolan, inclusive, trabalha junto do Christopher, né? Vocês podem observar, em muitos filmes tem lá a assinatura no roteiro Christopher Nolan e Jonathan Nolan. O parceirão dele, eles sempre estão juntos. Os melhores filmes dele, na minha opinião, são que ele escreve em parceria com o irmão dele. Mas, enfim. Realmente, eles têm uma sinergia muito boa, né, também. Isso que é muito legal, assim, de você ver que eles, apesar de... Lógico que tem a sinergia de irmãos mesmo, mas o fato dos dois estarem ali habitando, né, o mesmo universo acaba ajudando muito no desenvolvimento dessa criação, né? Isso que é muito legal também na carreira do Nolan, né? Demais. Hoje o Nolan, ele é sócio, ele é cofundador, né, coproprietário e tal, da Syncup, que é uma das grandes produtoras hoje de filme, né? Pra quem não lembra, ela tem aquela animaçãozinha que sai, tipo, parece um labirinto. Isso, aí ele vai saindo assim, aí forma aquele síncope, né? E aí ele junta ali e a gente consegue ver a marca e tal. É uma marca que também hoje, quando você vê nas telas de cinema, já dá até vai vir coisa de qualidade. Vocês não tem isso, não? Um pouco. Sim. Dá pra ter uma noção, né? Dá pra ter umas ideias mesmo. Muito bem, então Christopher Nolan, nosso tema de hoje, já temos aí esse perfil desse cineasta. Vocês sabiam que ele não tem e-mail? É o que dizem, nem não celular, sei se é mito. Diz que ele não tem e-mail. Eu já ouvi essa história. Ele tem uma secretária, assim, que imprime e-mails pra ele ler com os mais importantes. Sério, eu cara? Eu ouvi falar disso e eu ouvi falar que ele não tem celular. Ele toma chá nas filmagens dos filmes. Diz que ele toma, tipo, chá que nem um retardado, assim, né? Ele toma chá pra caralho. Ele é inglês, né, cara? Né? Ele é inglês. Não, mas nem todo inglês toma chá o dia inteiro, necessariamente. Mas isso diz que ele realmente toma mesmo. Eu imaginei ele, tipo, com um copinho de chá na mão e a câmera, e, tipo, com o olho no visor da câmera, assim, sabe? Ele tem cara de quem toma chá, né, mano? Tem. E acho que se reparar, eu tô tentando achar alguma foto dele sorrindo, que não é muito fácil, mas ele tem os dentes acho que meio amarelados, assim. Se bem que eu não posso falar nada, porque o meu é tipo, eu tomo café, né, em vez de chá. Eu sou a versão cafeinada do Nolan. Se eu fizesse filmes, obviamente. Mas, cara, eu acho inclusive que o Nolan, ele tem um perfil até um pouco diferente, assim, de direção mesmo, né? Primeiro, assim, ele é um cara, tipo, ele é novo, ele é muito novo, perto de vários outros diretores. Você pega Scorsese, pega, sei lá, agora o Tarantino, tantos outros aí que já tem mais anos de carreira. Então, ele já é um diretor mais novo. Fora isso, ele tem uma presença, assim, que deve ser o lado inglês dele mesmo, né? Que ele tem uma coisa meio, sei lá, meio James Bond, sabe? Assim, tipo, ele é um cara meio galanzão, não sorri muito. Ele tem essa faz coisa, um tipão, assim. Faz um tipão. Cara, e se você tirasse ele, assim, do perfil dele e colocasse ele dentro de um escritório e falasse, esse cara aqui é um advogado de sucesso, você acredita, porque ele não tem nem aquela cara meio louca, assim, igual tem, sei lá. Ele é um dos diretores que tem
cara de normal, né? Assim, um cara normal. Tem jeito de ser normal. Apesar de que eu acho que o Scorsese também é normal. Tipo, o Scorsese, você olha pra ele e fala assim, é o meu vô, sabe assim? Mas eu acho que ele tá... O Scorsese... eu acho que o Scorsese, ele tá mais normal agora. Não sei, cara. Quando eu olho pro Scorsese, eu vejo aquele baiacu que ele dublou no Espanta Tubarões. não parece muito normal pra mim. Não sei. Não, mas assim, você parar pra pensar, por exemplo, você pega um Woody Allen, você pega não sei, um grande diretor. Aí tem um monte que você fala assim, esse cara é maluco, esse cara não bate bem. O próprio Tarantino, você olha e você fala, cara, ele gosta muito de pés, tá ligado? E tem uma coisa meio de sei lá, o cara que trabalha com arte, ele já tem uma coisa meio embutida de, esse cara deve ser, sei lá, meio fora da caixa, não segue muitos padrões, sabe? Assim, tipo, já tem um pouco desse estereótipo envolvendo o cara. Pelo menos os grandes diretores a gente tem, se você fizer a comparação, ele tá lá, mas ele... Se você também... Mas também vendo os filmes dele, você vê que ele tá fora da caixa de outro jeito, né? Não, e você sabendo que o cara não lê e-mail, não usa celular, não sei o que, você vê que ele realmente tá então, exatamente. É old school, né? Old school. Até no próprio jeito que ele filma as coisas, que é película, só película. Pois é, tem isso, é verdade, tem razão. Sim, ele faz película até... E diz que ele chegou a visitar vários cinemas antes do Interestelar, de estrear o Interestelar, ele visitou vários cinemas de Nova York pra ver como eles iriam projetar o Interestelar, pra ver e tal. E ele também não sei até que ponto isso é mito, mas diz que ele, tipo, reescreve o roteiro 2 semanas antes de começar as filmagens, ele reescreve o roteiro na máquina de escrever que era do pai dele. Do tipo, como se fosse um processo de compreensão do texto, não sei, alguma coisa assim. Pode ser interessante, do tipo, você repassa o texto escrevendo na máquina de escrever, que é um outro processo, né, um pouco diferente, e revisa o texto, não sei. Então a gente pode dizer... Faz sentido, mas não sei se ele realmente faz isso sempre ou fez uma vez, né? Acho que a gente pode dizer que o Nolan, ele tem 44 anos, né, mas ele tem, tipo, a idade interna dele de 80, né, porque, tipo, o cara tem todas ele faz várias coisas, assim, que parece ser mais velho do que ele é. O fato, assim, ele se formou em literatura pela Universidade de Londres, então tá aí também, pode ser, né, um dos fatores que realmente ele tem esse cuidado com o texto, né, que o Dani tava falando. Ele deve prezar muito por essa coisa da escrita, de como contar a história, né? Sim. E aí ele começou, nessa época, quando ele tava fazendo universidade, ele começou também já a pegar e fazer alguns filmes, fazer alguns curtas e tal. E aí ele fez um curta que inclusive foi exibido no Festival de Cinema de Cambridge, né? Que foi o Larceny, né? Larceny. Que era um curta que ele fez, que foi exibido lá e que já tipo, deu demonstrações do caminho que ele tava seguindo. Então isso já tinha... E devia legal. Ser, assim, provavelmente não... Enfim, ele não tá registrado no famoso, no bom e velho IMDb, né? Não. Porque não o considerado o primeiro curta dele é o Doodlebug. Exatamente. Que é de um ano depois desse primeiro, que é o Larceny, e aí ele depois joga esse Doodlebug. Tem no YouTube, facinho. É bem simples, mas ainda assim meio Nolan, sabe? Aquele estilo Mike Bending. Sabe, tipo, mas é basicamente um cara caçando um rato num apartamento. Mas o rato não é um rato. Exato. É muito legal, é muito interessante, né? Porque, tipo, na hora que eu vi, eu falei assim, isso é a origem, sabe? Tipo, né? O cara, isso aqui, caçando, que tá sendo caçado. Tá bom, entendi. Sim, paradoxo. Mas é legal, você já vê como é que funciona. E realmente, se você parar pra pensar, nos filmes mais autorais do Nolan, ele trabalha sempre com ser quem você é e não ser quem você é, sabe assim? Tipo, você acha que é você, mas quando você vê, você é outra pessoa. Gente. Eu acho que ele trabalha muito com esse conceito, né? Vamos tentar entender, assim, mais ou menos essa característica, assim. Ô Bill, pra você, como que você descreveria o diretor, né, o produtor Christopher Nolan, assim? Quais que são as principais características dele que você considera, assim, fortes, né? Cara, eu gosto muito do jeito que ele
monta os filmes sempre com história não linear, né? Todos os filmes dele, tipo, vão e voltam no tempo, assim, tem um monte de flashback. Todos não, mas a maioria. São bem cerebrais os filmes, né? São sempre muito bem montados, com mistério, com várias camadas de história. Eu acho isso muito legal, assim. Então eu acho que essa persona dele de ser meio essa cara em inglês, o James Bond, essa presença e tal, acaba transparecendo nos filmes, que normalmente são bem sérios, né? Bem cabeça, assim. Ele tem uma coisa meio de querer explorar, até trazer, né, um pouco do que ainda não foi explorado, e ele tem uma coisa de inovação, né, de criatividade. Sim. Ele quer trazer outras camadas do ser humano, outras camadas da ciência, outras camadas de quadrinhos, né? Ele tem essa coisa. Eu acho isso bem forte nele, e é uma das coisas que eu gosto bastante. Engraçado que ele lança, né, o curta dele em 97, o Doodlebug aí, e aí em 98 ele já lança um longa, que é o Following, né? Que é um filme como eu disse, de 98, que tinha lá alguns atores mais desconhecidos e tal, mas era um suspense, já tinha essa coisa do crime, né? Do suspense, um drama e tal. E aí já pega um pouco dessa característica do Nolan mesmo, porque quando ele escreveu o filme, roubaram a casa dele, tipo, invadiram e roubaram a casa dele. E aí, quando ele chegou na casa dele, viu, depois do choque, de ter que recuperar algumas coisas e tal, aquilo incomodou ele de uma forma que ele começou a ficar pensando, cara, o que será que os ladrões estavam pensando, sabe? E querendo fazer quando eles vieram aqui e roubaram a minha casa, sabe? E aí, dentro desse questionamento, surgiu a ideia pro filme. E aí, toca escrever e fazer o filme. Então ele tem essa coisa de, tipo, tentar encontrar essas vertentes, que é uma coisa que às vezes a gente nem para pra pensar, né? Tipo, o que será que um esquartejador tá pensando e sentindo durante o ato do esquartejamento, não é? Interessante. Ele olha sempre por outro viés, né? Que não seria o mais comum, que todo mundo olharia e tal. Isso é bem legal. E eu acho que isso chega mais forte ainda quando em 2000 ele chega com Amnésia, né? Que é um dos filmes que eu mais gosto dele, que eu acho um dos filmes que tem a narrativa, principalmente, fantástica. Assim. Vocês assistiram a Amnésia? Opa! Sim, provavelmente é o meu segundo preferido dele, provavelmente. E é um filme que já é um filme de 9 milhões de dólares, né, cara? Já tem aí a assinatura dele e também o pé dele nos Estados Unidos, né? Ele já chega cravando o pé nesse filme que traz aí o Guy Pearce como o principal personagem. A nossa querida Carrie-Anne Moss, né? Que é a famosa Trinity. Sim. Tipo, não lembrava nem do nome da atriz, assim, no momento. Peraí, tá. A Trinity, acabou. A Trinity, é a mina do Matrix, né? Everything that I know about physics, cosmological physics and all the rest, I learned when I was 10 years old. I mean, really through watching Carl Sagan's, Cosmos. After Star Wars came out, everything was about space. The space shuttle went up for the first time, late 70s, early 80s, all that. And I realized that when you're that age, that excitement and your brain is very willing to absorb these ideas, which I never really had such a palpable example in my life of the value of early education and the value of trying to excite somebody about something that early on. Ô Cauê, por que esse é o segundo filme que você mais gosta? O que esse filme tem de bom? A premissa, assim, que ele pega um enredo comum, assim, entre aspas, não enredo, mas uma situação, obviamente não é tão comum assim, mas além de brincar com a edição, e que é bem inovador, de você tá experienciando o que o personagem tá experienciando, é tipo um filme sobre busca de identidade, sobre perda de identidade, sobre, como ele fala, espelhos para se lembrar de quem você é. Exatamente. E todo o lance da tatuagem, das fotografias, o jeito que esses elementos que a gente nunca tinha visto sendo contados numa narrativa, o jeito que eles se juntam pra contar essa história. Quer dizer, se você já fizeram isso no YouTube, eu acho, eles cortaram o filme da forma linear, que seria como as coisas aconteceram realmente. Fica um filme meio que comum, assim, sabe? Mas se você assistir o filme com a edição e a montagem que o Christopher Nolan fez, e os editores dele lá, é tipo realmente algo que você nunca tinha visto antes no cinema. E o Guy Pearce tá genial também.
Porra, uma puta interpretação. Talvez uma das melhores dele. Né? Tem essa opção no DVD, cara. No DVD do Amnésias tem uma opção que você pede pra assistir na ordem linear, assim. Aí ele monta o filme inteiro na ordem que as coisas acontecem. Caraca! E realmente ele perde metade da graça, assim, né? Exato. Mas pra mim não é o tipo de filme que é gimmick, sabe? Que usa meio de artimanhas, assim, de edição. A história pra mim foi feita pra ser contada daquela forma, assim, você experienciando a mesma coisa que o protagonista tá experienciando. Exato. E se você tentar mudar isso, vai ser uma obra incompleta, assim, sabe? Eu achei isso muito legal também. É um truque, vamos falar assim, mas que é totalmente baseado no personagem e na história que ele tá contando. Exatamente, e isso é muito, muito inovador, né, cara, porque, o lance das tatuagens e dos polaroids também, né? Tipo, é um troço, cara, muito sensacional, assim, o fato de, tipo, o cara criar mecanismos para que ele consiga driblar a própria doença, manja? Sim. E aí ele tem que meio que ir se enganando, né? Então, você tem uma coisa de busca pelo seu eu, né? O que você é e o que você precisa fazer para se encontrar, mas a forma como isso é narrado, dessa forma montada, como ela é montada, assim, é genial. Sim. E ali você tem a mão direta do Nolan no sentido de direção mesmo, né? De ele chegar e conseguir fazer uma montagem do filme de uma maneira brilhante, parece que ele é sempre muito envolvido na montagem, no corte dos filmes, né? Que é uma das características bem fortes dos filmes dele. Sim, por bem e por mal, né? Porque, às vezes, ele, assim como todo bom diretor, ele tem aquela tendência de não saber o que cortar dos filmes dele. Mas isso, até no próprio Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é 20 minutos muito longo, mas ainda assim é tipo uma obra-prima do cinema. O Amnésia também depende muito do momento que eu vi da minha vida, ou então, assim como todo mundo, às vezes é mais pessoal, assim, sabe? O motivo que eu gosto ou não de Amnésia. Mas ainda assim, é genial. E é o primeiro do Jonathan Nolan, né? O primeiro que o Jonathan Nolan escreveu. Isso, você parar pra pensar, você fala, pô, é completamente... É legal fazer esse paralelo, porque você tem certinho, assim, os filmes que você entende, você enxerga os filmes que o Jonathan Nolan escreveu o roteiro e os que o Christopher Nolan fez com algum outro roteiro, com algum outro roteirista, né? Porque se você pega O Grande Truque, por exemplo, vocês falando do Amnésia, combina muito bem com O Grande Truque, que também tem tudo isso, né? De ir e voltar e tudo mais, e você vai descobrindo as coisas aos poucos, ele vai revelando tudo aos poucos, e cria uma certa tensão, e você fica querendo descobrir, mas enfim, e cria essas várias camadas. É diferente dos outros filmes que não tem o roteiro do Jonathan Nolan, né? Não tem a... Você percebe a mão dele, né? Você percebe que é isso, né? Essa ligação entre os dois que faz esses filmes desse jeito, que é o famoso filme com a cara do Christopher Nolan, que na verdade também tem a cara do Jonathan Nolan também, né? Sim. Que muitas vezes não é tão valorizado quanto o próprio irmão dele, né? Sempre lembrando do Nolan, mas do Chris Nolan. E tem uma coisa que eu acho que é muito essa que o Dani tava falando de característica, e que eu entendo da seguinte maneira: se você for pegar os filmes que o Christopher Nolan dirigiu, então você pega esses primeiros, assim, vamos chegar até O Grande Truque. Então você começa ali, você tem Amnésia, que é um filme genial, que você tem o Jonathan Nolan assinando o roteiro junto com o Christopher Nolan. Aí você tem Insônia, que daí já é o Christopher Nolan trabalhando sozinho, não tem a assinatura do Jonathan. Aí você tem Batman Begins, que também não tem o Jonathan Nolan. E aí você tem O Grande Truque. Se você pegar O Grande Truque e você pegar Amnésia, que são os dois filmes que o Jonathan Nolan trabalhou, você percebe claramente uma coisa muito mais voltada para o mistério, sabe? Uma coisa muito mais enigmática, assim, sabe? Uma coisa que, precisa ser revelada, e eu acho que essa característica é o que o Jonathan traz. Que é uma coisa que, mesmo o Batman Begins sendo um ótimo filme, como filme, assim, filme, né? Independente de ser
o herói gênero, ou de os quadrinho, quadrinhos. Exatamente. Independente disso tudo, ele é um bom filme, ele é um ótimo filme. Mas ele não tem tanto essa parte de mistério. Eles não te entregam... Eles te entregam algumas coisas um pouco mais mastigadas. E aí você tem essa questão que, por exemplo, o Jonathan Nolan, de repente, poderia ter feito alguma coisa um pouco mais... O Jonathan Nolan até trabalhou no roteiro do Cavaleiro das Trevas e do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas aí você tem... foi dos outros dois, no primeiro não. Então, exatamente. Mas mesmo assim, ele já tá mais... Ele tá atado ao que ele tem que contar, né? Tipo... Exatamente. Não tem como você fazer um... Assim, até tem, mas vamos combinar que a Warner Bros. Não ia permitir... E é filme de origens de heróis. Sempre tem esses problemas de... tem que passar pela origem inteira do personagem. Por sorte, o Batman é um personagem que dá muito certo você fazer a origem dele, porque viagens e tal, mas enfim. Não, e mesmo assim, ele não é... É o único filme, acho que, de origem de herói, assim, se você pegar todos esses da Marvel, por exemplo, é o único que tem esse lance meio não linear da história, né? Que começa já com ele barbudo, roubando as coisas lá, aí volta pra quando ele é criança, morte dos pais, parará. Então fica dando esses pulos, assim. Homem de Ferro ainda tem um pouco, mas é bem superficial. Então. Não, claro, é que assim, a Warner jamais deixaria eles fazerem alguma coisa muito mirabolante, assim, porque... De primeira mão, assim... Porque hoje em dia é o novo, então eles dão tudo na mão dele. Sim, não, mas mesmo assim, esses filmes eles não arriscam fazer algo muito mirabolante, porque o grande público não... Tipo, eles têm medo de não agradar, sabe assim, de não agradar alguma parte do público que precisa de tudo muito mastigado, porque tem muita gente que não... Tipo, você passa um grande truque, não entendi nada, né? Não sei quem é quem, não entendi. E aí a pessoa não quer pensar. Tem gente que é assim. E querendo ou não, esses grandes filmes precisam abraçar todo mundo. Pra isso, ele não pode ter essa... Enfim, ter esse tipo de característica. Mas mesmo assim, mesmo se você pegar e comparar, por exemplo, Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas, quando você tem ali um Oscar por um filme, né, de herói, que é uma coisa que foi comentada, tipo, no Oscar desse ano, né? Então você tem essa exceção com o Heath Ledger fazendo o Coringa. E você tem nesse filme, eu acho o roteiro dele muito melhor no sentido de conectar o Batman com o seu inimigo, sabe? O seu contraponto, sabe? E como isso é desenvolvido. E aí eu acho que essa forma de ser desenvolvida, ela não te entrega mastigado. Tipo, você pode entender que o Coringa é exatamente o oposto do que o Batman é, mas isso não chega na tua cara, de cara, entendeu? Você começa a entender a filosofia e as características do que é o Coringa com o desenrolar do filme, que é um pouco diferente do Batman Begins, que às vezes ele te entrega algumas coisas mastigadinhas pra você entender. Então o Bruce ficou traumatizado, então o Bruce isso, então o Bruce aquilo, entendeu? Então são características que eu acho que o Jonathan acrescenta na direção do Christopher, entendeu? Entendi. Sim, com certeza. Mas, aliás, o autor... Porque o Grande Truque é baseado num romance, né? Num livro. O autor desse livro, ele falou que... Ele sei lá por que cargas d'água, uma vez ele declarou que acha os filmes achou que os filmes do Nolan são vazios, assim. Ele deu a carta, tipo, ele aceitou que o Nolan dirigisse a adaptação do livro dele, porque ele viu o Following e gostou. E daí ele falou que ele meio que se decepcionou, não sei se ele usou essa palavra, mas ele meio que se decepcionou com os filmes do Batman, porque ele achou que são filmes vazios, são filmes muito fracos, não sei o que os filhos dele, que são jovens, não gostaram. E que daí ele criticou pra caralho. Eu falei... Tipo, cara mala, né? Pra caralho. Nada a ver. Aí depois acho que ele, tipo, elogiou... sei lá, algum outro. Acho que o Grande Truque ele gostou, entendeu? O Grande Truque, óbvio que ele gostou, mas tipo... daí ele fala que, tipo, mesmo não tendo odiado depois os do Batman,
ele aceitou e achou que ficou bacana a adaptação do livro dele pro cinema. Sim. Ou seja, ele foi chato mesmo, mas só por curiosidade mesmo, porque tipo, você fala, mano, por que, né, falar isso? Não precisava falar isso, ele podia ficar quieto, né? Exato. Tem uma questão se você for analisar a filmografia do Nolan, né, você vai ver que ele faz o Amnésia, que é um filme que pra mim é tipo 5 estrelas, assim, é um filme que as pessoas têm que assistir. Top. E aí, em seguida, ele faz... Em seguida, nem tanto, né? Tipo, 2 anos depois, ele faz o Insônia, que é um filme que ele pega na mão 2 baita atores, que é o Al Pacino e o Robin Williams. E você ainda tinha a Hilary Swank, tipo, ali de... né, de atriz coadjuvante, sei lá. Sim. Então você tem, assim, tipo, um trio de atores fantásticos e é, na minha opinião, o pior filme dele na filmografia dele, sabe? Tipo, desde Amnésia até hoje, esse Insônia foi o pior. É o filme que tem, assim, os piores diálogos, a pior narrativa, sabe? Não é o filme que encaixa. E tem 2 monstros que, tipo, decepcionam ali, entendeu? Sim, e daí você pega a base do roteiro, né? Que não é do Jonathan Nolan, não é do Christopher Nolan também? Tipo, sei lá quem, não sei até que ponto ele não pegou pra, tipo, ganhar uma grana ou pra alguma parceria com o produtor, esse tipo de coisa sempre rola. Foi meio que uma aposta da Warner, tipo, falar, ele fez bem com um filme independente, que é o Memento, né, o Amnésia. Aí eles falaram, vou apostar no Christopher Nolan, mas, tipo, é o que os estúdios sempre fazem, que eles não deixam o cara de primeiro fazer o próprio roteiro. Ele só foi contratado pra fazer aquele filme, mas ele não teve nenhuma interferência. Então, eu sinto isso um pouco. Eu acho o Insônia meio que um ponto fora da curva na carreira dele, justamente por causa disso. Tipo, o cara fez sucesso com um filme independente, o Following, aí fez o Amnésia, que é foda pra cacete. E parece que quem convidou ele pra fazer o Insônia foi o Steven Soderbergh, que é um dos produtores do filme. Gostou do Amnésia, falou... vamos chamar esse cara aqui, brigou pra ser ele pra dirigir, a Warner até queria outro cara, eu acho. E foi meio, acho essa tentativa de, beleza, o cara fez bem com o filme dele, vamos ver se ele se encaixa no esquemão aqui, né, botar uns atores foda na mão dele. E o Insônia, ele, na verdade, ele é um remake, né, ele é um remake de um filme norueguês. É um remake, Exatamente. Eu não sei se vocês assistiram a versão norueguesa. Não, dizem que é muito boa. É muito boa. E ela é, tipo, ela é bem mais esquisita do que o americano, assim, né? O americano tem aquele lance de deixar as coisas mais politicamente corretas, ele é menos moralmente ambíguo, né? Então, talvez isso tenha enfraquecido um pouco também a história, né? A história original, digamos assim. Exatamente. Aliás, só para comentário idiota, né? Mas precisa ser feito. O Insônia norueguês é com o Skarsgård, que é o Ricardo Darín da Noruega, né? Todos os filmes de lá tem ele. É verdade, é verdade. Sim. Engraçado que você tem um salto gigantesco, né? Tipo, o Christopher Nolan faz Amnésia em 2000 com um orçamento de 9 milhões de dólares. Aí quando ele vai fazer o Insônia, que é o ponto fora da curva na carreira dele, já é um orçamento de 46 milhões de dólares. Quer dizer, tipo, já era uma mega produção. E aí ele dá um tempo, cara. Ele fica, tipo, 3 anos sem fazer nada. Se você for olhar, ele não fez roteiro durante esse período, ele não fez produção durante esse período. Ele meio que deu uma afastada, né? Eu tava vendo alguma coisa aqui que, na verdade, ele tentou projetos que não foram dando certo, né? Ele tava, tipo, escrevendo um filme sobre Howard Hughes e descobriu que o Scorsese tava lançando um Aviador. Aí ele largou fora, assim. Aí ele tentou fazer alguma adaptação de algum outro livro também, achou que era muito parecido com as outras coisas que ele já tinha feito. Aí ele falou, não, beleza, foda-se, agora eu vou fazer o Batman. Apresentou a proposta do Batman e tal, e parece que deu certo. Parece não, né? Deu certo e foi pra frente. Mas ele apresentou ou será que foi convidado, foi chamado pra fazer? Então, eu acho que assim, a Warner já tava querendo fazer um remake um reboot da série do Batman, assim. Ele deve ter talvez ouvido falar disso e apresentou a proposta dele, né? Porque eu lembro também do Aronofsky ser cotado na época pra dirigir uma adaptação de Batman ano 1, que é praticamente o que é o Batman Begins, né? Até o Wolverine, o Aronofsky já foi cotado, né? E pois é, cara. O Aronofsky já quase fez 3 filmes que eu queria muito ter visto: o Batman, o Wolverine e o Robocop. Nenhum foi pra frente. Putz, é verdade, o Robocop do Aronofsky ia ficar foda. Pois é. E aí acho que deu certo com o Nolan, né? Aí todo mundo sabe o resto da história. There's one thing you should know about me.
I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. What kind of work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. Cara, eu tô aqui fazendo contas porque eu tô achando impressionante, ó. Em 5 anos, de 2000 até 2005, ele tinha na mão um filme que custava 9 milhões de dólares. O Batman em 2005 custou 150 milhões de dólares. Pois é. Vocês imaginam em 5 anos você pegar um projeto que ele não dobra de tamanho, ele não triplica de tamanho. Tipo, ele aumenta 15 vezes. Exatamente. Né? Tipo, em 5 anos. Eu acho que esse que é o grande fenômeno do Christopher Nolan, assim, tipo, como ele teve uma ascensão meteórica, sabe, na carreira. Foi. Sim, e aí entre os Batmans, e ele sempre lançava um filme, tipo, é tudo da Warner, né? É. Com a Warner, que, claro, provavelmente foi o acordo, né? Ah, tá bom, então entre um filme e outro eu quero fazer um, tipo, só meu, assim, né? Um filme que não seja de super-herói e tudo mais. Daí entre os Batman fez o Grande Truque e a Origem, que ele, tipo, mandou muito bem, né? Em todos, e daí ele só foi conquistando nerds ao redor do mundo, né? Exatamente. Porque todos eles são nessa pegada, tipo, a Origem acho que é o mais ainda, né? Porque acho que a Origem eu classificaria como o filme mais nerd do Nolan. Pelo jeito, não sei se... Ou que mais pirou... O Grande Truque também, cara. Oi? O Grande Truque também, sabe? Ele começa como uma história, tipo, ilusionista, né? Dos mágicos e tal, mas enfia o Tesla no meio, enfia ficção científica, máquina de teletransporte, manja. É verdade. Eu acho que na Origem é o que mais casou bem, assim, é o que mais fez sentido, ficou mais coeso na narrativa. Eu acho que a Origem é o que mais deixou a galera pirada, entendeu? Porque o Grande Truque... Mais fanboy. O Grande Truque, ele é muito legal, mas se você vai assistir a segunda vez, você saca tudo e fala, tipo, na segunda vez você assiste e fala assim, ah, beleza, ok, entendeu? Legal, mas, entendeu? Eu acho que ele não tem ele não perdura tanto, entendeu? Engraçado, né? Porque se você pega a Origem em 2010 e depois em 2012 ele lança Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, tem aquela grande questão, né? Porque a Origem, ela deixa o final em aberto, né? Tipo, ela fica ali e você tem toda uma discussão do que é o final da Origem. E aí em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? Tinha uma sensação de que ele pudesse fazer algo semelhante. E aí até falam que, de repente, aquela última cena do Batman Cavaleiro das Trevas, quando o Alfred quando vê, de repente não seria necessário aquela última parte, sabe? E aí ele fecharia a Origem, sabe? Não, mas não. Acho que não funcionaria pro Batman. Até porque ao fim da história do Bruce, o que eu menos quero é que fique em aberto, assim, sabe? É que eu acho o seguinte, esse final do Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, teve gente até que falou que podia ser ilusão do Alfred, sonho dele, falando, não, besteira. Só por causa da presença da... Então, exatamente, mas eu acho que é por isso exatamente que ele mostra, porque assim, se deixasse, mas quem consertou o bate-avião aqui, beleza, já deixava em aberto que ele sobreviveu. Eles só mostram essa última cena mesmo que é pra mostrar que a Celina foi junto com ele. Eu acho que acho que, sei lá, também foi meio que uma recompensa, quer dizer, pelo menos pra mim, que tipo, me envolvi tão emocionalmente, assim, com essa trilogia do Batman. Tipo, todo final de filme tá o Batman, sei lá, fudido, tipo, ok, eu acho que se acontecer merda de novo eu vou voltar aqui pra ajudar a cidade, mas eu tô triste. Sempre acabava com o Batman, tipo, triste. E a simples imagem de o Nolan recompensar a audiência e mostrar uma simples imagem do Bruce parado e sorrindo assim, é como se o Alfred fosse a audiência. O Alfred é nós ficando contente por ver
sei lá, o Bruce finalmente seguindo em frente e, tipo, a simples imagem final que é o Bruce sorrindo pra tela, eu acho que é recompensante, assim, por tudo que a gente teve que passar e essas coisas. Pode ser. É verdade. Sim. Eu sou o tipo que não me preocupa muito com esse tipo de dúvida, assim, sabe? Tipo, eu entendo que ele quis deixar na dúvida e eu gosto da dúvida, não sei. Eu sou muito assim. Então, mas é isso que a gente tá falando. Tipo, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, a gente não tem dúvida, porque ele pegou e mostrou, ó, aconteceu isso, acabou. É diferente de A Origem que você, sim, deixa dúvida. Não, mas isso que eu tô falando, exatamente, tipo... os dois pra mim são iguais, entendeu? Porque isso não me... Pra mim, um fim que te deixa em dúvida não é o principal, não, sabe, não me afeta, não me deixa assim, ai meu Deus, será que ele isso ou aquilo? Que foi tudo que a gente discutiu lá pra, né, falar de um recente, o do Birdman, tipo, todo mundo, ai, mas mimimi, ele voou, mimimi, não sei o quê. Tipo, não é essa questão. Não é essa questão. E eu tô me lixando pra isso, entendeu? Porque outras coisas são mais importantes. A Origem, por exemplo, tipo, quando eu vi, tipo, terminou, eu falei, legal, é pra a gente ficar na dúvida. Ok, gostei. Tipo, não quero saber a resposta. E quando eu vi a primeira vez o Cavaleiro das Trevas Ressurge, eu fiquei um pouco. Eu falei, peraí. Ele quis mostrar que tá tudo certo e que é isso? Ou é uma ilusão? Ou é tipo sei lá, sabe assim, ele viu uma pessoa, mas enxergou ele. E eu, ok, pra mim tava tudo bem, tanto faz, entendeu? Eu não me preocupei com isso, porque pra mim o importante é o desenrolar da história. Exato, só que pra mim, pelo menos no caso do Batman, é meio que as pessoas usam uma interpretação errada da história, porque, tipo, não da história, mas tipo, só porque é o Nolan... é um final aberto. Não, acho que se o Nolan quisesse deixar o final aberto, ele terminaria o filme na cara do Alfred. O Alfred olha, aí acaba. Exatamente. Mas não, ele claramente, ele fecha o arco do Bruce Wayne, ele mostra que ele tá lá, e ele inclui ainda a Selina, que é um personagem que o Alfred previamente nunca tinha visto ela com o Bruce, e ainda veste ela de azul claro, que é tipo, mostra que ela realmente mudou a vida dela. Enfim. Sim. Então, mas muito dessa vibe tava justamente em cima do antigo filme dele, né? Um filme anterior. Porque daí você tem A Origem, que é justamente isso, é o final aberto. E aí os caras já estavam esperando. Só que você precisa trabalhar e pensar nos filmes de forma independente. Porque o Batman, desde o começo dele, lá em 2005 e tal, e depois passando pelo o Cavaleiro das Trevas e tal, você nunca teve uma situação de que algo aberto, sabe? Ou algo que pudesse deixar alguma entrelinha e tal. Não, ele resolve o problema sempre e deixa aquilo ali resolvido pra você. Então, o que as pessoas fizeram foi basicamente atrelar o nome do Nolan a 2 filmes, só que com temáticas completamente diferentes, manja? Que são 2 histórias diferentes, com outro foco. Exatamente. E aí a gente tem a Origem. Então a gente teve Batman, o Cavaleiro das Trevas em 2008, a gente teve A Origem em 2010, a gente passou também pelo Grande Truque. E aí tem uma coisa curiosa, né? Porque o Nolan, ele é um cara que ele meio que já tem... Ele é um desses diretores que trabalha com a sua panelinha de atores, né? Aí estão o nosso querido Michael Caine, que já trabalhou em Batman Begins, trabalhou no próprio O Grande Truque. Na trilogia Batman do Grande Truque. Exatamente, ele trabalhou já com 5, 6 filmes do Nolan. Do Batman Begins pra frente, acho que ele fez todos. Exatamente, ele fez todos. Tem razão. Aí depois a gente tem Christian Bale, Gary Oldman... Putz, tem vários outros atores que, tipo, fizeram parte disso, né? Cillian Murphy também tá dentro, aquele cara que tem aquela cara meio de malucão lá, que fez o Espantalho, sabe? Ele tem esse negócio da panelinha, assim. Vocês acham isso uma coisa válida pra um diretor ou não? Uma marca do Nolan também, mais uma das marcas que ele tem. Me dá mais a sensação de ser um toque, manja. Eu acho que é aquela coisa do tipo, ele gostou de trabalhar com esse ator, vou chamar ele pra fazer outros filmes, entendeu? Eu também acho meio isso, cara. Ele sabe
sabe que o jeito que o ator trabalha bate com o jeito que ele trabalha, que dá certo, ele conhece, sabe que o cara vai fazer direito, então não tem por que não chamar, né? Então, mas pra mim, por exemplo, o Michael Caine, pra ele, é o chá dele, entendeu? Tipo, o Michael Caine é o troço que ele gosta e daí ele fala, vou te chamar sempre. Não, mas provavelmente... Mas vamos combinar um negócio, quanto mais Michael Caine, melhor também, né? Porque o velho porra, sem foda. dúvida, então, sem dúvida. Sim, foda. sim. O Minha Cocaína, né? Verdade. Nossa, foi horrível. Senhora. Eu demorei 2 anos pra entender. Michael Caine, porra. Nossa, é verdade, ele tá viciado, né? Não, mas assim, eu acho que além dessa questão, com certeza tem a ver com o perfil de personagem, né? Tipo, que o filme exige. Tipo, óbvio, no Batman não tem o que discutir, né? O Alfred. Mas tipo, todos os outros tinham um personagem que exigia um cara. Tipo, um cara mais velho, um cara misterioso, um cara com vozeirão. Você, cabe ele todos esses momentos, né? Então... O sábio, né? O sábio, exatamente. O cara que sabe das coisas e tal. Enfim, eu acho que faz parte. Tanto que ele foi com o Christian Bale em vários filmes. O Interestelar, né? Tchau, Christian Bale. Não tem que ter, não Sim, precisa. Não coube a ele, entendeu? Exatamente. Bom, e aí, finalmente, em 2014, né? Já se vão aí um ano, né? Do filme. E ele chega com o Interestelar, que todo mundo falou que foi o filme mais audacioso dele nessa breve carreira. O Christopher Nolan, ele tem 18 anos de carreira. E aí ele lançou até hoje, que a gente sabe, 9 filmes, mais um curta, então 10 filmes assim que são realmente considerados filmes dele. O cara tem 18 anos de carreira, 10 filmes lançados. Então é muito fácil também pra gente chegar hoje e falar que, ok, até hoje o filme que é mais, sei lá, contestado dele e tal, seja Interestelar. Interestelar, a gente tem um podcast inteiro sobre Interestelar, onde a gente discutiu vários aspectos, inclusive com o Cauê aí, e eu acho que o grande problema dele com Interestelar foi mastigar muita coisa que, tipo, né, a gente já tinha entendido. E aí eu acho que o Interestelar, ele peca um pouco nessa questão de roteiro, que era uma coisa que a gente não via tanto problema antes, quando ele tinha essa parceria com o Jonathan, né? Eu já tinha ouvido esse tipo de crítica antes, falando assim, que o Nolan, ele é muito autoexplicativo em todos os filmes dele, né? Ele mostra mais coisa do que precisava. Mas o Interestelar foi o único em que isso, tipo, de fato me incomodou, assim. Sim, porque, sabe, os diálogos entre os cientistas, é tudo um bando de PhD, mega foda da NASA, não sei o que lá, eles conversam uns com os outros como quem explica como funciona um buraco negro para uma criança de 13 anos, manja. Exatamente. Meu sobrinho, vem cá, vou explicar o que é um buraco negro. E, tipo, só que falando de uns caras que estão no mesmo nível, assim, né? Exatamente. Fazendo mímica, assim. E ele, sabe, pegando um papelzinho furando, isso é um wormhole, sabe? Porra. Que foi até o Cauê, eu sei que falou no podcast lá do Interestelar, tipo, deu exemplo, no A Origem, por exemplo, você tem a menina que, tipo, nunca fez as paradas, né? A novata, é a pessoa... Então você tem uma figura que representa quem... Exposição, personagem de quem exposição. não entende nada pra fazer a parte expositiva, entendeu? E também tem a grandiosidade do filme. Por exemplo, o que eu assisti faz menos tempo, que eu revi, foi o Grande Truque. E, tipo, no Grande Truque também, eu falei assim, tem explicações, talvez demais, não precisava ter tanta explicação, não precisava, tipo... ficar explicando, sabe, chega uma hora que você saca que o cara tá com maquiagem e é o fulano, você tem uma sacada, mas o filme não é tão pretencioso, né, não é tipo não, é um filme da hora de mágicos e tal, pronto, então você deixa passar com um pouco mais de facilidade do que com o Interestelar, entendeu? E o problema com o Interestelar ele explica tanto esse monte de coisa que, tipo, você já tinha entendido, ou se fosse um diálogo um pouco mais complicado não ia ser muito problema, e tem coisa que ele tinha que explicar que você não entende, tipo... Naquela hora que o Cooper, né, ele tá dentro daquela biblioteca gigante infinita, não sei o que lá. Sim. Mano, como que o cara só enfia a mão numa projeção da biblioteca e ele altera a gravidade do outro lado, sabe? Exato.
Isso que tinha que ser explicado não é, e o resto é. Então, porra. Exatamente. E é que nem agora que o Daniel falou. Se ele quis explicar o filme inteiro, ele pode explica essa parte, porque causa uma... Exato. Até me fugiu a palavra. Homogeneia, no caso. Uhum. Agora, essa parte não vai explicar, você pode fazer o filme inteiro na fantasia. Se você fizer o filme inteiro na fantasia, e o final também na fantasia, assim, que a gente pode dispensão da crença, aí tudo bem. Mas aí você passa o filme inteiro. Não, é didático, explica cientificamente. É um filme que se propõe a discutir o buraco de minhoca, a viagem no tempo da forma mais científica possível. Sim. Aí você chega no final e meio que joga tudo pras... Sabe, você fala, vai, isso da agora tá inventando agora. Não faz sentido. Exatamente. E que nenhuma das pessoas que mais... Uma pessoa que elogiou e que falou que, tipo, é o mais próximo do que é realmente a realidade no universo sobre o filme, né? Foi aquele físico famoso, que é o... Neil Patrick... Não, Neil Patrick Harris. Legendary. Exatamente. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson. É aquele físico lá. Só que aí eu fiquei pensando depois, eu falei assim, calma aí, será que ele... Tipo, tem alguma teoria pra um lugar cheio de prateleiras que muda o espaço-tempo? Boa, entendeu? Eu acho assim, toda essa questão, eu discordo um pouco disso ainda, e toda essa questão a gente discutiu lá no podcast, mas assim, eu acho que tem outras questões interessantes dentro do filme do Interestelar que refletem um pouco da carreira do Nolan, que é, por exemplo, o uso não dos efeitos, né, mas dessa coisa meio mecatrônica que ele também já fazia. Ele tem uma coisa meio de... Ele gosta de construir o negócio, né? Ele não faz simplesmente senta lá no computador e faz, entendeu? Tipo, faz um efeito especial aí. E isso foi pra mim... prático, Exatamente, isso pra mim foi uma surpresa quando eles ganharam efeitos especiais, né? Porque não é uma característica do Nolan ter esses efeitos. Ainda mais que os efeitos especiais, de certa forma, podem ser, assim como você falou, esses objetos de cena, entre aspas. Até eu achei meio injustiçado que o Cavaleiro das Trevas Ressurge não foi indicado ao Oscar de efeitos especiais, porque muita coisa é prática, mas não deixa de ser um efeito especial. Até a própria sequência inicial do avião, ele fez com um avião de verdade. Sim, obviamente, na pós-produção... nossa, tava a língua aqui. Na pós-produção, eles mexeram um pouco com efeitos especiais, mas ainda assim, o negócio é genial, assim. But I'm also the kind of guy who never has a pen by the side of the bed, and so I go, you know what, I'll remember it, and I get back to sleep, and then I don't remember it. But I've learned that about myself over the years, so I try and do my best work while I'm awake, but... You know, it tends to stick better. Uma das coisas que se analisa muito quando se vê efeitos visuais é o quanto ele serve ao filme. Se ele serve ao filme, ele é muito bem feito. E serve ao filme a ponto de colaborar com algo que na pré-produção, durante a filmagem, já estava muito pronto e não precisou ser totalmente criado no computador, talvez seja esse o prêmio que eles estão dando, né? Do tipo, E eu acho um negócio, tipo, esse visual, eu, pelo menos pessoalmente, gosto muito mais do que visual de filme que parece inteiro digital, né? Sim, exatamente. Eu acho que é um tipo de efeito, é um tipo de visual que envelhece muito menos do que efeito digital. É verdade, é verdade. Sei lá, o Nolan, como se, tipo... Antes já dava pra ter a ideia, mas com o Interestelar ele declara o amor dele pelo Stanley Kubrick e pelo 2001, assim, de peito aberto, né? Sim, sim. Você assiste 2001 hoje, cara, ele ainda é uma das coisas mais impressionantes de se assistir, em termos de visual, assim, de efeito visual. E você pensar que os caras fizeram tudo aquilo, tipo, antes do homem ir pra Lua, e ninguém sabia como era a Lua ainda, né? De lá, assim. É verdade, cara. Então eu acho que tem esse lance também de se inspirar num dos ídolos dele, que é tipo o Kubrick, pra fazer o cinema meio vintage, assim, né? Com o que dá sem precisar do computador. E esse apreço do Nolan... pelos efeitos práticos, pelo filme mesmo, em vez do digital, assim como muitos diretores têm feito, é uma das coisas que eu mais admiro nele. Então. Sim, exatamente. Filme com muito efeito digital, tipo, em 2-3 anos, você já assiste e você fala,
meio estranho, né? Já parece meio antigo, e esse tipo de filme não. Depois de tanto tempo, o Bill conseguiu me convencer que Planeta dos Macacos não precisava ter ganhado. Cara, porque eu tava torcendo muito pra Planeta dos Macacos, mas isso que você falou faz total sentido, assim, porque realmente o efeito totalmente digital, ele acaba até sendo meio datado, né, cara? Você olha isso hoje, tipo, se você pegar os filmes que saíram, tipo, o próprio Matrix há tanto tempo atrás, ou, sei lá, o primeiro Transformers, ou alguma coisa desse tipo, se você olhar hoje, você já olha e fala, meu, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa assim. E talvez Planeta dos Macacos seja Lucas isso. que o diga, né? Cara, nossa, eu ia falar disso exatamente. Mas Star Wars eu acho que é o maior exemplo disso, cara. Você assiste os antigos, é mó legal aquele visual, porque o cara construía as naves e tal. Você assiste episódio 1 hoje, cara, é um negócio bizonho, parece que é tudo de plástico, cara. Você assiste o antigo hoje na nova versão, é a mesma coisa, ele colocou efeito especial nos efeitos práticos. Até os Ewoks. Na verdade, os Ewoks não tinha conserto, né? Mas tudo bem. Não, mas justamente, tipo, ele, sei lá, não precisava, né? E ele tem essa coisa de ficar refazendo e relança e não sei o que, e a versão... Daqui 5 anos vai ter outro, pode acreditar. Então, ele vai dar um jeito lá de pegar, sei lá. É isso que eu fico, sei lá, eu acho tosco, né? Mas enfim, é justamente pra gente entender como que fica datado e fica aquela coisa tosca, e fica aquela coisa antiga, né? Pô, melhor coisa é o mais prático possível, né? Agora, eu acho interessante isso porque você começa a perceber algumas linhas, né, em comum daquela pessoa, né? Então a gente falou no começo que o Christopher Nolan, tipo, é um cara que curte tomar chá muito, que ele é um cara que não abre o e-mail e não sei o que. Aí você começa a pegar essas características dele como ser humano, os seus toques, seus tiques e tal. Aí você começa a ver que, tipo, ele reproduz isso de uma certa forma no trabalho dele, né? Quando ele tem ali a panela dos atores que ele sempre trabalha e muda uma peça ou outra, mas ele mantém uma espinha dorsal do que ele gosta. Aí você vê que o cara não curte muito esse negócio de e-mail, não sei o que, então o cara curte ir lá, fazer a montagem do efeito, fazer um efeito muito mais rudimentar, né? Construir mesmo. Aquelas cenas do Interestelar, da câmera fora da nave, realmente tem uma câmera fora de uma nave, mas, tipo... Ele montou, imaginando assim, você no lugar dele. O efeito prático é um negócio que você consegue enxergar a hora que você tá filmando, né? Você dirigindo ali, você já tá vendo. E o efeito digital, ele vai depender muito mais de pós-produção. Eu acho que a mão do diretor entra até menos. Então talvez seja até uma urgência por controle maior, assim, sobre o filme dele. Exato. Sei lá. E o que o Rafael falou, que a identidade do diretor muitas vezes é vista nos filmes. E voltando a Interestelar rapidamente, é isso mesmo. Pra mim, Interestelar é meio que também uma das bolas fora na carreira do cineasta, justamente por causa disso. Porque muitas vezes eu tenho a sensação de que o Nolan pegou um trabalho que não era pra ser dele e quis tornar dele. Até por causa que a gente falou, que é o Spielberg que ia dirigir o filme foi escrito pro Spielberg dirigir. E pegou um filme que são temas que essencialmente não combinam muito, tirando o lance do espaço, o lance científico, não combinam muito com a cinegrafia dele até então, que não era baseado em núcleo familiar, história de pai e filho. Aí fica, sei lá, Interestelar, meio que eu não sinto a identidade dele no filme, assim. Parece que é um cara sequestrou o Nolan e falou, vou fazer um filme do Christopher Nolan. Mas não é um filme do Christopher Nolan, sabe? O núcleo familiar nem me irrita muito. Agora, aquele discursinho da Anne Hathaway sobre o amor ali no meio, meu filho... Aquilo lá é muito... É algo que com o Spielberg eu poderia ver isso funcionando, talvez, mas o Nolan, acho que ele não... Exato, talvez ainda. Acho que o Nolan não conseguiu muito conciliar essa parte do... Também é pegas pra cacete, né, mano? Muito, nossa, muito. Demais. Mas, outra das minhas ressalvas com o filme, né? Mas vocês estavam falando só sobre essa questão dos efeitos e tal. Isso conversa muito também com o fato de que os filmes que vão e vêm, os filmes dele que
né, não são lineares, funcionam tão bem. E eu vou explicar por quê. Tipo, ele é o típico diretor que gosta de trabalhar o mínimo possível na pós-produção. Ou seja, ele faz o filme de forma a que a pós-produção seja o mais simples possível, né? E nisso entram esses dois fatores. Tipo, os efeitos especiais, ele vai fazer com que eles sejam o menos necessários possíveis. Tipo, o máximo possível que puder fazer durante a produção, ele vai fazer. E a mesma coisa no que diz respeito à forma como a história é contada. Tipo, quando você vê os filmes não lineares dele tão naturais, você vê que não foi nada que foi pensado na pós-produção, lá na montagem, do tipo, como vamos contar essa história agora? Não. Antes ele já sabia como ia ser contado, entendeu? Não sei se provavelmente o roteiro já tá naquela ordem. Provavelmente. Então, isso mostra como ele é, né? Tipo, ele não é o cara que... Tem alguns diretores que são assim, né? Tipo, chega lá na montagem... tem muitos diretores que dizem... Não, então, e tem muito diretor que tem essa teoria, que eles falam que, sei lá, 90% de um filme é feito na montagem, né? Eu imagino que o Nolan não tenha essa teoria, não carrega isso com ele, porque ele é o típico diretor que quer ter tudo o mais pronto possível antes disso, antes do processo de pós-produção. Entendeu? E daí você sente isso mesmo. Né? É o que a gente tá perdendo no cinema de hoje, assim. O diretor que é perfeccionismo, como eu falei, película, é um diretor que faz as coisas como antigamente, assim. Exatamente. E daí você perde muito porque, sei lá, às vezes o cara fala assim, não sei que, tipo, sei lá, ele não espera ter a cena perfeita. Ele grava várias vezes e pronto, que depois na montagem decide como fazer, né? Como que resolve aquilo. E ele provavelmente é o cara, né, mais assim. Aliás, só uma curiosidade. Vocês sabem o que ele não fez pra gravar o Interestelar? O que ele não fez? Ele não assistiu Gravidade, porque ele não queria ser atrapalhado pelo conceito de espaço do Cuarón. Ótimo, bem legal, né? Tipo, ele falou, não vou ver esse filme pra não... Você sabe, faz muito sentido, né? E foi uma coisa até que a gente comentou, né, no podcast, que são 2 filmes de ficção completamente diferentes, com narrativas e espaço, né? Completamente diferentes. Com o entendimento do espaço. Agora tem uma coisa, né? Olha só, ele criou a produtora dele, a Sime Copy, lá em 2006, com a esposa dele, que é a Emma Thomas. E de 2006 pra cá, ele já produziu O Grande Truque, de filmes dele, né? O Grande Truque, A Origem e Interestelar, que são os grandes filmes que levam aí a produtora dele. No meio disso você tem ali os 2 Batmans, né? Batman's Cavaleiro da Treva e Cavaleiros da Treva Ressurge, que daí já é atribuído mais à própria Warner. Mas aí ele também assina como produtor. Ele chega com Homem de Aço, Transcendence, e agora ele vai chegar também com Batman e Superman. Desses filmes que ele foi produtor, eu não sei se vocês assistiram Transcendence. Transcendence é um filme dirigido... É péssimo, é muito ruim, cara. Então, é um filme dirigido pelo cara que era diretor de fotografia dele. Exato. Cara, tinha um certo glamour o filme, e o filme é péssimo. É péssimo. A fotografia do filme é ótima. Eu achei ela super desinteressante, assim, sabe? É verdade, é verdade. Ele é muito, muito ruim, cara, esse filme aí. Tem o nosso querido Johnny Depp, né, no filme, fazendo um papel pífio também. Não, o Johnny Depp tá mandando você fala, pelo amor, cara, aposenta. Parece que ele vai dormir em cena nesse filme. Exatamente. Vai botar todo mundo pra dormir com esse filme. O Johnny Depp tá denizando. O roteiro é muito mal escrito, cara. As coisas acontecem muito rápido, os diálogos são uma bosta. E é um puta desperdício. Você tem Johnny Depp, você tem Rebecca Ross, tem Morgan Freeman, tudo jogado no lixo, sabe? Ele pegou, né, ele pegou emprestado o Minha Cocaína e o Cillian Murphy, o Morgan Freeman, pegou tudo emprestado do Nolan e olha o que ele fez. Não, e a sensação que dá é que, tipo, ele deve ser mó brother do Nolan, chegou lá e falou, cara, tô querendo dirigir um filme aí e tal, conseguiu o Johnny Depp. Pô, Pô, não tem como você ser meu produtor aí, você já assina lá o filme e tal, vai com o seu nome e tal, pra dar um gás na carreira e tal. Você ganha uma grana e vai tipo, bem de bilheteria, né? Então, eu li em algum lugar que eu achei muito bom, cara. Ó, vamos resumir Transcendence e vocês já vão saber o que esperar do filme. Johnny Depp é a internet. Acabou.
É isso. Exatamente. Cara, exatamente. Não desce, não desce. E o final do Transcendence também é horroroso, né? Nossa. Eu tava dando risada no cinema, assim, o pessoal tava olhando pra mim com uma cara, sabe? Cara, não tem palavras, assim. É muito eu acho que se pegasse a mesma sinopse, sabe? Esse negócio de inteligência artificial, colocaram num construto, sei lá, e desse pra um outro cara escrever, pra outro cara dirigir, talvez ficasse legal. Mas não, mas é uma premissa interessante, assim. É uma premissa boa, mal desenvolvida. Mal executada, exatamente. Agora a gente tem aí o Homem de Aço, né, cara? Que tinha esse hype, tipo, do novo filme do Super-Homem e tal. Com esse apelo do Zack Snyder, que daí você já tinha todo esse apelo visual, né, estético do Zack Snyder, mas com essa grande assinatura de produção do Nolan. E aí chegou com aquele negócio, caraca, Zack Snyder e Nolan trabalhando junto no filme do Super-Homem vai ser do caralho, né? Sim. Eu acho, inclusive, que a primeira metade do Homem de Aço, ele tem muito mais a cara do Nolan do que do Zack Snyder. Eu também acho. É verdade, faz sentido mesmo. Até o Zack Snyder aparece na cena de porrada, do metade pro final. Sim, que é o que mais... Bem que eu sou fãzão do Snyder, eu gosto do... Eu também. Visualmente, mas no Homem de Aço eu também acho que é o clima errado pro personagem errado, assim, sabe? É muito sombrio pra ser o Superman. Eu até gosto, eu sou talvez uma das poucas pessoas que gosta do filme, com uma ou outra ressalva, mas eu também gosto, cara. Eu também gosto muito do Homem de Aço e eu acho que o Batman e Superman vai ser muito foda. Eu tô com uma expectativa grande. Eu não vou falar nada, meu nerd interior, desde que eles soltaram aquele teaser com a cena do Cavaleiro das Trevas, o Gibi, né, que é o Batman de armadura brigando com o Superman, cara, eu tô... Sim, cara, orgasmos antecipados aqui. Exato. Se eu pudesse voltar no tempo e falar pro meu eu de, sei lá, 7 anos, um dia você vai ver o Superman e o Batman saindo na porrada no cinema, eu não conseguia dormir até hoje, assim, sabe? A gente tá vendo a era de ouro dos filmes de quadrinhos, assim, sabe? Exatamente. Agora, vocês não têm a sensação do seguinte, no Homem de Aço, o Zack Snyder, ele tinha o peso do 300, ok. Aí você, tá bom, você tem a parte estética, o filme é legal e tal, beleza. Só que você tinha o grande sucesso com o nome vinculado ao Nolan. A gente fez uma trilogia que tem lá seus altos e baixos, o melhor filme, o pior filme, enfim, dentro da trilogia, mas é uma trilogia regular. Diferente de tantas outras que às vezes destoam um filme do outro. Então você tem um diretor de sucesso no mundo dos quadrinhos, com um personagem forte como o Batman, e aí eles pegam e falam, cara, vamos produzir. Traz do outro lado o Zack Snyder com a parte visual. A sensação que eu tenho é que no Homem de Aço você tem uma conversa muito mais fluida na parte de direção entre o Nolan e o Snyder, nesse sentido de tentar fazer alguma coisa que vingue, sabe? Que seja tão bom quanto o Batman. E aí agora, em Batman contra o Super-Homem, a sensação que eu tenho é que talvez o Nolan, ele dê seus palpites também, mas talvez ele largue um pouco mais na mão do Snyder. Vocês têm essa sensação ou não? Mas eu acho que isso vai acontecer na prática, assim, né? Ele tá cotado como produtor desse novo filme, mas se eu não me engano, no Homem de Aço ele botou a mão até na história. E nesse novo não vai ter, né? Vai ser só a mesma produtora dele. A Legendary Pictures não tem mais o acordo com a Warner, né? Dos filmes. Eu não sei se vai fazer muita diferença, mas eu gosto do estilo, do universo estilizado que o Zack Snyder constrói e apesar de ser meio inconsistente com o Homem de Aço, que é completamente realista, meio até fica na mão, eu gostaria de ver, apenas por causa da nostalgia dos quadrinhos e do meu amor pela história que Frank Miller fez, o Cavaleiro das Trevas, o The Returns, né? Eu gostaria de ver um filme estilizado do Zack Snyder no mesmo estilo de 300 e Watchmen, então, só que com o Superman compacto. Mas eu acho que ele vai ser mais realista, eu acho. Muito difícil que ele fuja disso, né?
Então, mas eu concordo com o Cauê. Eu gostaria de ver alguma coisa em que o Zack Snyder soltasse mais a mão no que a gente tá acostumado a ver dele, assim. Detalhe, o diretor de fotografia de Watchmen, Sucker Punch, que é meio ruim, Sucker Punch, 300... Não diga uma bosta, mas não. Porra. O Larry Fong, que é o diretor de fotografia habitual do Snyder, ele se reuniu de novo pra fotografar o Batman vs Superman, que é o diretor de fotografia diferente do Homem de Aço, que é o mesmo do Watchmen, 300 e sei lá, pode ser que... Legal, pode ser, vamos ver. Eu tô com boas expectativas pra esse filme. Se fosse direção Nolan e produção Snyder, vocês se empolgariam do mesmo jeito? Puta, não sei se ia funcionar, cara. Até porque o Snyder, a história não é o ponto forte dele. Exatamente. E essa coisa muito mais pé no chão do Nolan, né? Por uma história que talvez vá precisar um pouco dessa fantasia, né, cara? Exato. Então, o Snyder, ele pegou, tipo, sei lá, Madrugada dos Mortos. Não tem nada de muito realista, né? O 300 menos ainda. Exatamente. E o Watchmen, que é uma puta história pé no chão, ele deixou, tipo, com um visual mais super-herói, um bagulho assim, né? Sim. Então ele faz o caminho contrário do que o Nolan fez com o Batman, eu acho. Exato. Sem falar que eu fico chateado que a gente não viu o Superman voar em câmera lenta ainda no cinema, por causa do Zack Snyder. Ele deveria ter feito e não fez. ia ser demais e estragaram isso, os fãs que ficaram reclamando disso. Essa câmera lenta do Zack Snyder, acho que a galera copiou mais do que o Bullet Time do Matrix, cara. Nossa, puta, é verdade. Filme com... Opa, acelera, freia, acelera, freia, nossa. É muito fácil justificar por que ele não fez, cara, porque se o cara já é mais rápido que uma bala, imagina a câmera lenta dele, cara. Não, a câmera lenta dele é o normal nosso, cara. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. Now you need to tell me what your plan is to save the world. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor. Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back. We must reach far beyond our own lifespans. Até é uma teoria que eu tenho que eu vou sempre sustentar, a não ser que alguém quebre minhas pernas em algum momento. Mas tipo, literalmente. É a teoria. Não é do tipo de sair algum filme nada a ver. Mas assim, é a teoria de que essa onda de filmes de super-herói inaugura os filmes de produtor, entendeu? Tipo, os produtores têm mais poder sobre o filme do que o diretor. O diretor é essencialmente um faz tudo, né? Ele obedece ordens. E tipo, então eu acredito que o Batman vs Superman vai ser mais realista. Então ele vai ter mais a cara do Nolan, que é o produtor, que é um dos produtores, do que do que o Zack Snyder fez. Mas você achou realistas o Homem de Aço? Realista no sentido pé no chão. Mas até esse lance do produtor ter mais controle sobre a obra. O próprio Tartarugas Ninja, que o Michael Bay é mais conhecido pelo filme do que o próprio diretor, que também é um diretor que só faz filme por contrato, assim, Sim. Exatamente. Mesmo que a DC ainda dê um pouquinho de brecha pros diretores. Tipo, autores. Porque assim, eles se você parar pra pensar, sei lá, eu tava lendo sobre o Esquadrão Suicida. No caso do Esquadrão Suicida, a David Ayer, né? Ele tem também algumas características que provavelmente ele vai levar pro filme, entendeu? Diferente, pelo menos na minha opinião, do que a gente tá vendo nos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel é tipo... Concordo. É um bando de cara que
tanto faz se for o cara ou não eu for. acho que isso acaba sendo por motivos diferentes, na verdade. No caso da trilogia do Batman do Nolan, deram, tipo, carta branca pro cara fazer primeiro, porque o anterior, que era o Schumacher, tinha feito cagada, certo? Aí vem o cara e faz $1 bilhão com o segundo filme da trilogia, mano, deixa ele fazer o que ele quiser no terceiro, se foda. E aí, no caso dos filmes da Marvel, tem justamente o lance de unificar o universo, né? E eles fizeram isso, inclusive, talvez no estilo visual que todos os filmes têm, assim. Nenhum deles é muito de um diretor muito marcante, exatamente, sabe? Exato, mas... Você tem o Kenneth Branagh que dirigiu o Thor, mas, tipo, também podia ter sido outro cara, entendeu? Parece que só chamaram ele por causa dos diálogos complicados. Eu encaro os filmes da Marvel como, tipo, é tipo um gibi de 90 minutos, sabe? Uma HQ de 90 minutos. Já DC faz filmes mais, sei lá, mais cinema parece, sabe? Sim, sim. E tá completamente de acordo, né? Tá completamente vinculado com todas essas características que a gente tava falando do Nolan, né? Porque ele é um cara que preza muito mais por isso. Eu tava lendo uma notícia dele esses dias, ele deu uma entrevista falando que ele acha que a indústria precisa se preocupar em salvar os filmes em película, né? Justamente porque com as produções em alta escala, né? Muita gente tá correndo atrás das altas tecnologias, do cinema virtual, né, e tal. E aí tá perdendo um pouco esse jeito antigo de fazer o filme. E aí ele tá levantando já essa bandeira também, né, da importância da película dentro do cinema e como é importante você fazer os filmes dessa forma. E aí vem inclusive a Kodak, que é uma empresa que produz câmeras, né, uma empresa muito forte na parte de câmeras e tal, e ela fez um acordo de grande escala dentro da Disney para que sejam feitos, aliás, foi a Disney, a Fox, a Paramount, eles fizeram um acordo para que sejam feitos filmes produzidos em película. E aí, até no passado, aí, né, quando o Nolan tava filmando Interestelar e tal, a gente viu o Nolan trabalhando com película, Tarantino, o J.J. Abrams também trabalhando com película e tal. Então, assim, eu acho que toda essa discussão que envolve DC, Marvel, heróis e tal, passam também por essa proximidade de leitura que os diretores que estão envolvidos com esse projeto têm. E aí o Nolan, eu acho que ele sai inclusive um pouco na frente, justamente por ele ter trabalhado numa franquia onde ele conseguiu mostrar que dá pra fazer filme de um jeito clássico, de um jeito autoral, sabe? De herói, de uma forma com uma qualidade fantástica, que você não precisa ficar seguindo aquela fórmula já comprada que a Marvel teve, entendeu? E isso tem muito a ver com, sei lá, quem tá ouvindo o podcast pode falar assim, pô, mas eu queria saber do Nolan, vocês estão falando de Warner, DC, de quadrinhos. Mas tem muito a ver porque o que acontece, se a gente for parar pra pensar, eu acho que a grande importância do Christopher Nolan no showbiz hoje, no cinema hoje, é justamente o fato de ele misturar de uma forma muito boa o pop com a questão de ser autoral, com a arte, né? Tipo, ele é um grande cineasta, um grande artista, mas ele curte, quem vê, ele queria fazer o Batman porque ele era fãzaço do Batman, tipo, ele é leitor de quadrinhos, tipo, sabe assim, que nem todo mundo que curte mesmo. Então, ele consegue mesclar isso, né? Tipo, ele é um grande cineasta que curte o pop e sabe juntar essas duas coisas, sabe somar essas duas coisas sem cair na questão da pasteurização que eu critico tanto, que é tipo o quadradinho, o feijão com arroz que ninguém aguenta mais, entendeu? E ele consegue mesclar isso muito bem. Então eu acho que uma das importâncias, assim, além de, claro, grandes filmes que ele faz e de ter potencial para continuar fazendo grandes filmes, ele já tem um papel importante nessa estruturação, né, desses filmes do Batman e agora dos novos filmes da DC, que vão criar um contraponto que eu acho que a Marvel tá precisando enxergar, tá precisando ver na concorrência. Fora que são filmes que tem tudo, né, é de massa, são filmes de massa, então tipo, é importante as pessoas entenderem esse caminhar das coisas, e o Nolan, ele é um cara que tipo, hoje ele conversa com a massa, né, justamente por conta do nome que ele fez e tal, então ele é um cara que realmente...
Exatamente, para o bem ou para o mal. Agora, assim, eu tava procurando aqui os próximos projetos do Christopher Nolan, eu não acho, cara. Tipo, eu percebi que o Christopher Nolan é um cara muito discreto, assim. Eu acho que por ele não usar e-mail, por exemplo, tipo, é muito difícil achar notícias os sobre hackers ele. norte-coreanos não conseguem descobrir o que ele vai fazer, né? Mas eu acho que é uma das... É tipo o Eminem dando um show tipo, na MTV Movie Awards, tipo, todo mundo dançando e tá o Christopher Nolan no meio, tipo, parado, assim, sabe? Sem nenhuma expressão. Na época do lançamento do Batman Begins. Eu vou postar aqui o link depois do vídeo pra vocês verem, é muito engraçado. Mas eu acho, uma das coisas que eu acho legais até do jeito que o Nolan faz, é justamente esse mistério que ele ainda tenta deixar ao redor dos filmes, sabe? Tipo, quem sabia que o Matt Damon ia estar no Interestelar até chegar na metade do filme? Exatamente, tem razão. O próprio Origem, ele mantém as próprias tramas dos filmes meio escondidas. O Cavaleiro das Trevas Ressurge foi assim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? O trailer dava aquela ideia de que o Batman ia se ferrar de algum jeito ali, vou quebrar você, o Bane falando e tal, mas ninguém sabia muito bem o que era. É verdade, é verdade. Eu acho que na verdade, tipo, eu gosto de... Porque assim, os trailers dos filmes dele, por exemplo, eles não são esses trailers super expositivos, né? Que são 5 minutos de cena que você adivinha o filme inteiro pelo trailer. É verdade. E pra mim, na época do Cavaleiro das Trevas Ressurge, foi um jeito que mudou o jeito que eu acompanhava essas notícias de cinema, assim, tipo, entrando em, sei lá, Omelete, esses lugares, que cada meio ator que os caras pensavam em contratar pro filme já tava notícia lá, sabe? Verdade, é verdade. E a única surpresa que tem, teoricamente, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, pra mim tava estragada desde o começo do filme, porque eu já sabia que a Miranda Tate ia ser a Talia al Ghul, sabe? Então eu acho que assim, a galera explora muito as notícias dos filmes, principalmente esse negócio de super-herói, que eles estão tentando sempre mostrar, estamos fazendo do jeito que vocês querem aqui, contratamos um ator foda pra tal filme, não sei o que lá. Pra deixar a galera ansiosa pra ver, e ele vai pelo outro lado, ele deixa ansioso escondendo as coisas, né? Vamos ver qual é que é. Quarteto Fantástico. É verdade, cara. Assim, ele é realmente um contraponto, né? Assim, ele tem uma linguagem muito singular, assim. Eu acho que isso que é o que tá tornando ele um grande diretor, né? Assim como fizeram tanta carreira tão bem, tipo Scorsese, Tarantino, Woody Allen, são diretores que têm uma linguagem própria, e o Nolan tá indo por esse caminho, assim. É interessante isso porque é um cara que, como a gente falou, é um diretor novo, não é um diretor tipo que tá com 50 anos de carreira, e você já começa a perceber essa personalidade dele muito forte e tal. Então isso que é muito legal. Eu ia pedir pra vocês, pra gente encerrar esse papo sobre o Christopher Nolan, pra gente indicar pelo menos um filme que vocês acham essencial da filmografia dele, assim, que tanto como diretor ou como produtor, enfim, mas que vocês acham bacana, que sintetiza, assim, o que é o Christopher Nolan. Então vamos começar aí com o Bill. Com o Bill, porra. Joga a batata quente na mão do iniciante, né? Do convidado, beleza. Eu fico entre dois, cara, porque não vai ter jeito. Eu vou ficar entre dois. Um é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Legal. Que pra mim é uma obra-prima, tá? Tipo, entre meus top 5 de filmes favoritos da vida, assim. Olha só! Pelo valor emocional, que, tipo, é o filme mais foda do Batman, que é um personagem que eu adoro e tal. E que eu acho que é um puta filme, né? Tem tanto o lado de ser uma adaptação muito boa do personagem de quadrinho, como ser um filme muito bom por si só. Isso e o segundo... eu vou de Amnésia, eu acho, que foi o primeiro filme, né, que eu vi dele. Eu lembro de ver notícia assim, é o cara do Amnésia que vai fazer o Batman Begins, e já achar foda na época, assim, né? Exatamente. Então, que eu acho que é extremamente criativo, é um filme que até hoje, ele talvez tenha sido muito influente, mas assim, ninguém conseguiu copiar, né? E nessa narrativa de contar tudo ao contrário, eu acho isso fenomenal e todo mundo tem que ver. Legal. E você, hein, Cauê? Eu também tô que nem o Bill aqui, tenho muitas opções, mas eu falaria também Amnésia, só que acho que é um cartão de visitas, assim, pro público que, por exemplo, quem tá ouvindo que não conhece, assim, nada do Christopher Nolan, que é bem difícil, mas o cartão de visitas, assim, acho que seria A Origem mesmo.
Porque além de ter todos os outros elementos que tem na filmografia dele, que são sequências de vários acontecimentos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias formas de realidade, uma edição que viaja sobre subconscientes e suspense. É um filme do Christopher Nolan que acho que é tipo o cartão de visitas dele. Legal, fora que você já estreia com Leonardo DiCaprio, né? Sim. Leonardo DiCaprio sem Oscars. Oscarless. Não, só deixando claro que o Cavaleiro das Trevas ainda talvez seja o melhor filme dele, mas enfim. Isso que fala é o seu coração ou é a sua razão? Meu coração. Batman, pô. Batman, pô, exatamente. E você, Dani? Eu acho que eu também citaria o Cavaleiro das Trevas se eu fosse fazer, eu pensei num top 2, assim, né? Tipo, o Cavaleiro das Trevas estaria provavelmente dos meus preferidos, assim. Acho que mostrou maior capacidade de diretor e tal. Mas eu vou colocar o Grande Truque como... Cara, acho que um dos que eu mais gosto mesmo, viu? Porque... Justamente, é o que eu comentei antes. Tipo, ele não é tão... Pelo menos eu tenho essa sensação. Ele não é tão grandioso. Ele não é tão pretencioso, entendeu? Entendi. Tipo, ele é um bom filme de mágicos e tem aquelas maluquices, sei lá, tipo, mesmo você tendo visto, quando você vê a segunda, terceira vez, você vê os detalhes e você consegue ver as outras camadas. Eu reparei, o Christian Bale tá absurdamente fenomenal, né? Se você prestar atenção, e se você prestar atenção, tipo, sabendo da história, se você, né, sabe do que ele tá, quem ele é no filme e tal, você vê que o cara é muito gênio, entendeu? E junto com as coisas com toda a direção e todo o vai e vem da história que o Nolan fez, eu coloco no meu top 2 mesmo também e acho que todo mundo tem que ver. Então eu vou fazer o seguinte, depois que você assistir o Cavaleiro das Trevas, que todo mundo tá sugerindo, depois que você assistir Amnésia, A Origem e o Grande Truque, eu sugiro você assistir Interestelar, que é que é um filme que é a ruptura de muita coisa do que o Nolan construiu nesses outros filmes. E além de tudo, ele tem todo um debate filosófico também e científico. Então vale a pena para você ver também como que um diretor pode se reconstruir ou se desconstruir, né, com um filme que conforme ele vai montando a sua carreira. Então eu vou deixar como dica o Interestelar, até porque ele tem 9 filmes na filmografia dele. Eu achei que tava provocando a gente com o Interestelar. Não, mas o Rafa curtiu por culpa minha, né? Tipo, você entendeu o negócio por culpa minha. Eu tive... depois, quem quiser, escuta o podcast. Eu tive uma epifania na hora. O Daniel tava falando, caraca, faz todo sentido. Fora que, pra mim, uma das cenas que eu achei, assim, que fazia tempo que eu não sentia isso, uma das cenas que eu fiquei, assim, chocado mesmo, eu tive caraca, não acredito, assim... Foi quando eles vão pra aquele planeta e ficam lá uns 10 minutos, sei lá, e voltam e o cara tá velho, mano. Porra, mas essa é a melhor cena do filme. Cara, isso daí... De longe. Isso foi algo surreal, assim. A hora que eu vi, eu falei, caraca. Bem que o Cooper chorando, o filho dele, a família dele percebendo o efeito do tempo também é uma grande competição. Nossa, então. É que toda essa sequência do planeta inteiro feito de onda ali, cara, e eles voltando pra nave achando o cara... Velho, puta, aquilo me pegou no estômago, cara. Exatamente, foi isso que eu senti. Então, pra mim, o filme já ganha muitos pontos nisso, assim, porque fazia muito tempo que eu não vi um filme que eu ficava assim, cara. Eu olhava aquilo ali e eu ficava sofrendo junto com o cara, sabe? E essa questão de tempo. Agora eu tô bolado, porque essas partes tão fodas na primeira metade, aí depois chega no final, eu tô meio decepcionado. Então, mas comigo foi isso, cara. Eu acho que 2/3 do Interestelar são perfeitos. O último terço, o cara dá aquela escorregada. Exatamente. Mas esse é o problema, De qualquer forma, tá aí. Christopher Nolan, um dos diretores com maior nome hoje no quadro de Hollywood, que vai vir com vários projetos ainda daqui pra frente,
que a gente ainda não sabe o que é. Mas... Ou se não vier, o cara, tipo, também a gente... Se ele... Ó, a gente pode... Não sei, não vou dizer isso, mas, tipo, imagina se ele resolve, tipo, aposentar. A carreira dele tá fechada e esse podcast é o essencial, tipo, exatamente. Christopher Nolan Essentials, e aí fecha. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 128, conversamos aqui sobre o nosso querido diretor Christopher Nolan. Atendendo a pedido de muita gente, lembra? Durante um tempo, um monte de gente mandava assim, faz o Christopher Nolan, faz o Christopher Nolan. E é legal porque a gente consegue trazer um pouco do lado pessoal dele, um pouco do lado mais do lado profissional do que do pessoal, né? Até porque a gente não consegue achar grandes coisas sobre ele na internet. Ele é casado com uma mulher machucada, né? Que aí matou. Nossa, Dani do céu, cara. Ele sabe sobre... Depois do Michael Caine, eu tinha que mandar a minha. O nome dela é Thomas. Emma Thomas, tipo... Entendeu? Emma Thomas, porra, ela deve ter cheio de machucado lá. Aí o Michael Caine, minha cocaína. Então. A galera tá engraçadinha pacas. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bill, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast mais uma vez. Por favor, diga pra gente quais que são os meios de contato que as pessoas podem conversar com você, ver do seu trabalho e trocar mais ideias sobre Nolan e outras coisas mais. Legal. Eu tenho meu site, né, que eu mostro a parte do meu trampo, assim, que é brunobull.com. Bull com 2 L's. Dá pra ver algumas das minhas páginas de quadrinho ali, minhas ilustrações, que eu trabalho como ilustrador. Galera pode me mandar um e-mail também em brunobull@gmail.com e me adicionar no Facebook, Bruno Bull também. Só procurar. Legal, cara. Legal. Muito bom. Falar de cinema é o que não... eu fico 3 horas aqui sem problemas. Pô, então você pode ter certeza que a gente ainda tem calendário desse ano aqui, ainda vir Vingadores. Legal. Ainda tem muita coisa pra gente falar. O Dani me prometeu um podcast sobre o Aronofsky. Eu já tô falando que se vocês fizerem me chamarem, eu vou ficar triste. Não. Merece só para trilhas sonoras dos filmes dele, do Clint Marcel. Exatamente. Então muito obrigado, viu, Bill, por mais essa participação. Pra quem não escutou, o Bill tava com a gente no podcast sobre... 87 sobre X-Men Dias de Futuro Esquecido. Exatamente, Dani é minha memória. Pô, galera, eu quero desse convite aí, valeu, foi divertido pro caramba e tamo aí, só chamar. Cauê, muito obrigado, 2 podcasts seguidos, hein, cara, que você já gravou com a gente agora. Já pegando jeito. Já tá no ritmo, Opa. É isso. Obrigado, viu, cara, por mais uma participação. Eu que agradeço a todo mundo. Novamente, você já sabe onde me achar. Todo mundo precisar de mim, eu vou estar lá. É isso mesmo, isso mesmo. Beleza, Dani, mais um podcast gravado e no ar. Isso mesmo. Valeu, Rafa, valeu, Bill, valeu, Cauê, valeu todo mundo e até semana que vem. Valeu. O podcast Cinemação número 128 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Take me home.
comes from some other beginning's end. Ação. Olha, eu não quero ser indelicado, eu não sei o que, tipo, tipo, os haters do Rafa, eles são bonzinhos, né? Os meus não. Não, mas tem hater significa que a gente tá fazendo alguma coisa certa, assim. Pois Exatamente, tá certo, verdade. E vocês podem buscar, tipo, sua voz é engraçada, tá ligado? Exatamente. Tudo tem hater, cara. A Madre Teresa ia ter hater se ela estivesse viva, tá ligado? Sem dúvida. Pô, essa velha aí só fica fazendo coisa boa, que merda. Essas fotos aí, essas fotos que ela tá postando. Nossa, meu, ajudar a criancinha da África, que coisa hipster, sabe? É verdade, cara. Nossa. A internet é foda, bicho. A galera. Nossa. É verdade, cara. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.